Vamos lá, pessoal, vamos para a palavra de Deus. Quem veio escutar a poderosa mensagem? E pessoal, e olha, eu vou falar para você, que palavra. Não é porque eu vou pregar não, porque o pastor Michael não tem nada dele mesmo para te entregar. É uma palavra que vem diretamente do coração do Espírito Santo para você. Vamos abrindo a nossa Bíblia Sagrada em Lucas, no capítulo 24, a partir do versículo 27. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 27. Eu vou começar expondo para você a mensagem. Eu vou expondo para você a palavra de Deus, vou expondo a mensagem aqui. E aí o que acontece? A revelação vai entrando no seu coração e vai produzindo fé dentro de você. Diz assim: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes para os outros o que dele se achava em todas as escrituras. Jesus, ele tinha uma facilidade tremenda de pegar a própria Bíblia Sagrada e explicar para as outras pessoas o que falava dele. Então ele pegava, por exemplo, os profetas, ele pregava vários trechos da Bíblia Sagrada, e ele na verdade conseguia falar sobre ele para as outras pessoas naqueles versículos. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada para Jesus, ela era um livro histórico, era um livro pessoal. E aqui está a nossa grande diferença da maioria das pessoas. A gente não tem textos na Bíblia Sagrada, muitos de nós não temos textos na Bíblia Sagrada, que eles são pessoais a nós. São textos que você conhece na teologia, são textos que você conhece na Bíblia Sagrada historicamente. Por exemplo, eu conheço a história de Moisés, eu conheço a história de Débora, a história de Ruth, a história de Paulo, de próprio Senhor Jesus, a história de Jesus, mas aquilo ali não faz sentido pessoalmente para mim. E quando a Bíblia Sagrada ela não tem um sentido pessoal para nós, por mais que eu conheça a Bíblia Sagrada na sua extensão, historicamente falando, ela não vai produzir nada na minha vida. Então eu e você, a gente tem que conseguir entender que a Bíblia Sagrada, ela não pode mais ser para nós apenas um livro da história desses homens. A Bíblia Sagrada tem que ser um livro da minha história, da sua história. Então Jesus, pastor, mas Jesus ele tinha facilidade enorme, né? Em outras palavras, Jesus interpretava a Bíblia Sagrada com maior facilidade, pastor. Ou melhor falando, né? Pastor, Jesus aí fica fácil, que Jesus é o próprio Deus, mas para lá. Olha só o que diz no Salmo 40, versículo 7, aqui que forte, ó. Salmo 47. Porque você pensa que a Bíblia Sagrada falava só sobre Jesus. Não. Você sabe que o pessoal de vez em quando eles pedem para mim, quando o pessoal adquire alguma Bíblia, eles pedem: pastor, coloca uma dedicatória na minha Bíblia e tal. Eu geralmente coloco a mesma frase para todo mundo. Eu coloco escrito assim, ó: há vários livros que foram escritos por homens que falam sobre Deus, mas existe um único livro que foi escrito por Deus que fala para os homens, e é esse aqui que é a Bíblia. Entendeu o que eu falei agora? Então a Bíblia Sagrada, pessoal, não fala sobre Deus. A Bíblia Sagrada, ela fala sobre os homens. Ela fala para mim e para você. Você não pode mais ler a Bíblia Sagrada para você dizer assim, eu quero conhecer Deus. Não, você vai conhecer você. Você sabe como é que eu enxergo a Bíblia Sagrada? Como um espelho. Quando você olha no espelho, o que você enxerga? É você, caramba. Você vai olhar no espelho e você se enxerga. E assim é a Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada é como se fosse um espelho que vai fazer você se identificar contigo. Olha só o que está escrito aqui, ó. Salmo 40, versículo 7. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro está escrito de mim. Está escrito de mim, está escrito de você. Na Bíblia Sagrada está escrito sobre nós. Esse mesmo texto que você leu aqui do Salmo 40, ele praticamente parece uma cópia do Hebreus capítulo 10, versículo 7. É quase uma cópia, só que tem um algo a mais. Diz assim, ó: então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim. E olha só agora: para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então, se a Bíblia Sagrada, ela não se tornou pessoal a você, íntima a você, se a palavra de Deus ela não fala no mais íntimo do teu coração, se ela não faz sentido pessoal para você, ainda você não faz a vontade de Deus. Ainda você é uma pessoa que você está vivendo sobre a face da terra a tua vontade. Quando a Bíblia Sagrada ela começa a ficar pessoal para a gente, você para de fazer a sua vontade e você começa a fazer a vontade de Deus.
Sempre vai ser assim, sempre, sempre, sempre. Você sabe que antes de me converter mesmo, eu já identificava isso. Eu não tinha entendimento, eu não tinha interpretação do que eu estou pregando hoje. Eu não tinha hoje a bagagem de conhecimento e o tempo que eu tenho de vida com Deus, de conversão. Mas eu já presenciava isso. Por exemplo, eu voltava de uma boate, estava lá com a cabeça cheia, estava meio encachaçado, perturbado. Daqui a pouco a minha mãe lá em Caxias do Sul, ela tinha a Bíblia pela casa. Eu também tinha aquelas bibliazinhas, sabe aquela bibliazinha bem pequenininha que só tem o Novo Testamento e os Salmos e Provérbios? Então ela ficava assim na cômoda, perto da minha cama. Aí eu estava meio perturbado, eu pegava e abria. Meu irmão, quando eu abria aquelas bibliazinhas, qualquer bíblia, eu abria, meu irmão, eu começava a ler, eu fechava, porque só falava dos meus pecados. E eu entendia, e olha que eu não tinha o Espírito Santo, ou que eu tinha um conhecimento muito grande da Bíblia, ela já falava comigo. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada não é que nem esse jornal que você leu do Estado. Como é que é o jornal aqui mesmo? É Correio do Estado. Não é uma Veja, revista Caras. Não, a Bíblia ela é viva. Em Hebreus 4:12 diz bem assim a Bíblia Sagrada, ó, porque a palavra de Deus, exatamente, a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e olha só, e ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Então você vê, a Bíblia Sagrada ela entra lá dentro de você, mas lá dentro mesmo. Então quando você começa a meditar na Bíblia lendo, ou você começa a escutar uma pregação, se prepare para isso. Se prepare que Deus vai começar a refletir quem você é, o que você está fazendo, e Ele vai começar a expressar a vontade dEle para você. Então, novamente falando, a Bíblia Sagrada, ela é um livro que fala para os homens. Quando você quer saber sobre Deus, pastor, está na Bíblia também? Não, claro que está, mas a Bíblia Sagrada é um livro que fala para as pessoas, para os homens, que foi Deus que escreveu. Deixa eu te dar um exemplo agora, claro, meu. Um exemplo, para não usar o exemplo de ninguém falar de mim. Você sabe que quando eu entrei na Igreja da Graça, há muitos anos, estou falando de 20 e tantos anos atrás, quando eu cheguei na Igreja da Graça, logo quando eu comecei a querer me converter, o pastor chegou em mim e começou a dizer, bem assim, meu pastor na época, você vai ser pastor. Isso me assustava muito, porque, irmão, eu nem conhecia muito a Bíblia, né? Eu nem estava, assim, aquela questão de começar a me tornar um obreiro da igreja e tal, estava muito precoce, era muito início, né? Tá. E ele começou, você vai ser pastor, você tem chamado, você é pastor e tal coisa. Isso me assustava. Daqui a pouco, um dia eu estou entrando na Igreja da Graça lá em Caxias, e teve um vovozinho que veio, me abraçou e começou a falar em língua estranha. Lá. Ele tinha um cheiro de sabonete violento, lembrei até agora. Que loucura, olha que eu me lembro. E ele começou a falar assim um monte de vezes em língua estranha, começou a falar, e aquilo ali me assustava, que eu não sabia, nem sabia direito o que era língua estranha. E ele começou a me abraçar e ele falou assim, você vai pregar em vários locais, você vai pregar para multidões, você vai pregar o evangelho, você vai ser pastor, tipo coisa assim de chamado. Aí eu até pensei, esse velho é louco, porque eu não sabia, irmão, eu estava começando, era uma coisa muito recente que estava me acontecendo, não era brincadeira. Tá, o que aconteceu? Um dia eu fui para o meu quarto em casa, e eu comecei a ler a Bíblia Sagrada, e eu comecei a pedir para Deus, aquele vovozinho falou que eu vou ser pastor, o pastor não pode me ver. Não, teve uma época que eu comecei a me esquivar do pastor. O pastor não podia me enxergar, que ele falava que eu ia ser pastor. E eu não queria, eu queria continuar jogando futebol profissional e tal, aquele negócio todo. Essa era a minha vibe, a minha pegada, que eu queria isso para a minha vida. Aí eu fui para o meu quarto, fechei a porta e comecei a ler o que, pessoal? A Bíblia, fui lendo a Bíblia. E você sabe que a Bíblia Sagrada, você não interpreta toda ela. Eu acho engraçado de vez em quando as pessoas, elas fazem assim, ó. Elas me mandam um WhatsApp, uma mensagem, pastor, eu estava pedindo uma resposta para Deus e me saiu esse versículo, o que significa? Eu falei, sei lá. As pessoas pensam que eu entendo todos os versículos da Bíblia. As pessoas pensam que eu sou assim, tipo um guru da Bíblia, um negócio, eu não sei, irmão. Eu mesmo, falando pastor Michael, acontece isso com o missionário, com o pastor Jaime, qualquer pessoa. Não é que você vai entender tudo, irmão, você não vai entender toda a Bíblia. E foi o que aconteceu naquele dia. Eu fui lendo a Bíblia, eu abri a Bíblia Sagrada aleatoriamente, eu fiz uma pergunta para Deus e fui fazendo então a leitura aleatória. Fui lendo, não entendia nada, só entendia a história, mas não fazia sentido pessoal para mim. Ok. Só que quando eu cheguei em Mateus 9:35, olha só, lembra qual foi a pergunta que eu fiz para Deus no meu quarto? Que todo mundo estava falando que era para mim ser pastor, que eu não queria, que ele queria uma resposta da parte dele, lembra? Todo mundo dizia que eu tinha chamado, que eu ia pregar o evangelho. Aí olha só, 35, Mateus. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles,
e pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e as moléstias entre o povo. Mas quem está fazendo isso aqui? Sou eu ou é Jesus? É Jesus que está fazendo. É Jesus que está fazendo. Isso aqui não é uma coisa que está escrito sobre mim. Isso aqui é uma coisa que está escrito sobre Jesus. Mas eu continuei lendo. Não estava fazendo sentido. Então Jesus estava pregando, expulsando demônio, curando enfermo. Tá ok. Aí daqui a pouco fui ler o próximo versículo. E vendo a multidão, Jesus olhou para a multidão que ele estava pregando, teve grande compaixão deles, porque eles andavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm. Irmão, quando eu li isso aqui, irmão, e já fazia um bom tempo que eu estava lendo a Bíblia, quando eu li isso aqui, como se fosse uma flecha, entrou dentro de mim, começou a me arder o coração, eu comecei a tremer e comecei a ficar suado. Aí eu fiquei assustado, que Jesus estava olhando para as pessoas e vi que as multidões estavam desgarrados e errantes como ovelhas que não têm. Comecei a tremer. De repente para você até agora não faz muito sentido, mas naquele dia para mim foi muito forte. Aí no próximo versículo diz mais: então disse aos seus discípulos: a seara, o trabalho, realmente é grande, mas são poucos os ceifeiros. E ele pediu para os discípulos naquela época: rogai pois ao Senhor, rogai é orar, clamar, rogai pois ao Senhor da seara que mande ceifeiros para minha. Bom, começou a me arder tanto o coração, comecei a balançar e tremer tanto que eu fechei a Bíblia. Só fechou? Fechei a Bíblia, porque agora já não era mais vovozinho falando em língua estranha. Agora já não era mais o meu pastor que dizia que eu tinha chamado, que eu ia ser pastor. Quem estava falando comigo diretamente através da palavra? O próprio Deus. Aí eu fechei a Bíblia, aí eu voltei a ler a Bíblia. Eu disse: isso é da minha cabeça. Isso é uma coisa da minha cabeça. Aí eu voltei a ler no Mateus capítulo 10, versículo 1, diz assim: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo mal. Quando eu li essa palavra do versículo 1, chamando, quando eu li a palavra pastor, quando eu li a palavra chamando no capítulo 10, versículo 1, meu irmão, me tremi tudo. Desde aquele dia em diante começou a vir versículo na minha cabeça que não para mais. Se você for conversar qualquer outra coisa comigo, eu tenho orado isso por mim. Você sabia que eu tenho orado isso por mim? Eu me esqueço das coisas, irmão. Me esqueço, eu não sou um cara assim ligado, sabe? Eu sou um cara totalmente desligado. Mas versículo, capítulo, entendimento, depois desse dia, é como se fosse colocado um arquivo na minha cabeça. Mas e se esse texto não fica pessoal para mim? E se eu continuo lendo a Bíblia Sagrada historicamente, para conhecer as histórias de Moisés, de Pedro? Isso nunca teria acontecido o que aconteceu comigo. Pastor, o senhor está dizendo então que o estupim do seu ministério, que mudou completamente a sua vida, foi quando a Bíblia ficou viva para o senhor? Exato! Porque esse texto aqui jamais faria efeito na minha vida se eu fosse ler ele historicamente ou literalmente. Quem está conseguindo entender o que eu estou falando até aqui? Um dia chegaram, agora eu vou pegar um exemplo bíblico, chegaram para o João Batista em João capítulo 1, versículo 19, e fizeram uma pergunta para o João Batista. Disseram bem assim: os judeus lá de Jerusalém mandaram sacerdotes e levitas para que perguntasse o seguinte para o João Batista: quem que você é? Ô João Batista, o pessoal lá em Jerusalém quer saber quem você é. Por quê? Porque o João Batista, você tem que entender o contexto histórico. O João Batista estava fazendo um rebuliço no deserto. Você imagina que tem um pregador lá no Pantanal, lá junto com o jacaré, só que todo dia tem 600 mil pessoas escutando ele. Vem pessoa de tudo que é lado aqui, de Campo Grande, do Mato Grosso do Sul aqui, sabe, vai tudo lá no Pantanal. O pessoal vai tudo pro Pantanal escutar ele, lá no meio do nada. E aí o pessoal vai lá fazer noticiário sobre ele, como é que esse cara está pregando no meio do nada, como é que ele foi lá. Aí o pessoal começou a ficar assustado, porque que esse cara, né? Por que esse tal de João Batista estava fazendo um rebuliço no deserto lá da Judéia? Bom, aí foram lá: quem que você é? Fizeram uma pergunta para ele, fazendo um questionamento. E aí ele dizia assim, e confessou e não negou: eu não sou Cristo. Ou seja, se vocês estão pensando por causa do resultado do meu ministério que eu sou o Messias, que eu sou o Salvador, o que ele disse? Não sou. Ele confessou e não negou: eu não sou Jesus, eu não sou o Cristo, o Salvador. E aí perguntaram: mas quem você é? Você é Elias? O que ele disse? Não sou. Você é profeta? O que ele disse?
Também não. Aí perguntaram: quem és para que demos uma resposta àqueles que nos enviaram? E o que você diz de você mesmo? Então você diz: eu não sou, eu não sou, eu não sou. Mas o que você vai dizer? Eu sou. O que você diz? Eu sou. Ele podia ter dito: eu sou um pregador, eu sou o marido da fulana, eu sou uma pessoa brava. Porque se você for perguntar para as pessoas quem que elas são, elas vão dizer isso: eu sou o marido da ciclana, eu sou isso, eu sou aquilo, aquele outro. Você sabe o que ele disse? Olha o que ele disse: eu sou, ou sou eu, a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Olha isso. O João Batista foi um cara que um dia ele se identificou com um versículo bíblico. Ele estava lendo, por exemplo, assim, o livro de Isaías, e naquela época não tinha capítulos, versículos, nem folhas, era um rolo. Ele estava lendo assim a Bíblia no rolo, e ele foi lendo. Quem já leu bastante da Bíblia Sagrada assim, por exemplo, 1 hora, 2 horas de Bíblia, quem já leu bastante assim? Você não fica enfadado? Fica ou não fica? Você vai lendo, você fica quase vesgo. Então você vai lendo, você vai ficando enfadado. E ele estava mais ou menos assim, estava lendo, mas quando ele chegou em Isaías 43, ele leu assim, ó: voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor, endireitai no ermo a vereda do nosso Deus. O que ele deve ter dito nessa hora que ele escutou essa passagem? Ele deve ter dito assim, ó: sou eu. Uma coisa que Isaías escreveu, ele disse: sou eu. E foi dali que ele começou a ser abençoado. E você sabe, irmão, que eu acho uma coisa muito interessante. Porque o João Batista, a gente pensa que ele devia ser um pastor de cura, um pregador de cura, de milagre, um cara que fez um rebuliço. Nada a ver. Se você for abrir a Bíblia Sagrada, você vai ver que isso nunca aconteceu. No Evangelho de São João fala sobre ele. João, no capítulo 10, no versículo 41, diz assim a Bíblia: e muitos iam ter com ele e diziam: na verdade, João Batista, não fez sinal algum, mas tudo quanto João disse acerca deste era verdade, ou seja, acerca de Jesus. Então João Batista era um cara que nunca, sabe, se alguém chegasse na reunião de João Batista no deserto, com a bacia machucada, com um problema no nervo ciático, como é que ele ia sair? Mesmo jeito. Se alguém chegasse lá com dor de cabeça na reunião do João Batista, o que ia acontecer? Ele saía com dor de cabeça do mesmo jeito, porque o João Batista, ele nunca realizou sinal, milagre, maravilha. Qual que era a chamada dele? Endireitar o caminho para Jesus. Olha só que eu vou te falar, ele nunca fez cura nenhuma, mas um dia ele está lá batizando as pessoas nas águas. Quem é que aparece lá para ele batizar? Quem que apareceu? Ele olhou na hora, ele já reconheceu e disse: eu não sou digno nem de atar as sandálias que o senhor está usando. Aí Jesus disse: não, João Batista, cada um no seu quadrado, você faz a tua, eu faço a minha. Eu sei quem eu sou, você também sabe quem você é. Cumpra agora a Escritura Sagrada. Que loucura! Que loucura! O João Batista nunca fez sinal algum, mas uma coisa ele fez: ele se encontrou pessoalmente na Bíblia Sagrada. O João Batista, ele sabia quem ele era pela Bíblia. A Bíblia se tornou viva para ele, e não mais uma história ou algumas porções de uns versículos de Isaías. Você está conseguindo entender o que o pastor Michael está pregando aqui? Quem está conseguindo entender? Então a Bíblia Sagrada, ela tem que fazer isso, ela tem que se tornar pessoal para a gente. E aí você vai começar a notar que as coisas vão dar certo para você. Você sabe como é que o pastor Michael entende? Abra agora a sua Bíblia Sagrada em Lucas, capítulo 24, versículo 32. Lucas 24, 32. Aqui Jesus começou a abrir a Bíblia Sagrada para alguns discípulos logo após a ressurreição. E a Bíblia fala sobre essa palavra, abrir, quer ver? Ó. Disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho ele falava? Você lê comigo, vamos lá. E quando nos abria as Escrituras. Então quando você vai começar a escutar a pregação e a Bíblia Sagrada vai se abrindo para você, a Bíblia Sagrada, o seu coração vai arder. O seu coração vai tremer, você vai sentir que é para você. Você vai dizer: sou eu, ou eu sou eu, sei lá. Você vai dizer: sou eu, isso aqui é para mim. Quem já chegou a colocar até data em alguns versículos? Quem já colocou data? Você já colocou data? Aquele dia foi Deus que falou comigo nessa passagem, esse versículo aqui. Quem já disse assim, ó: esse versículo aqui é o meu versículo? Você vê, não é teu. Porque se você for lá no Japão, lá tem Bíblia no Japão? Tem ou não tem Bíblia no Japão? E está lá os versículos para eles, mas parece que aquele versículo ali é seu.
Por quê? Porque quando a Bíblia Sagrada ela vai se abrindo, o nosso coração vai entendendo. E aí eu lembrei de uma coisa muito forte. Você lembra que um dia o Moisés levantou a vara? Ele fez bem assim, ó. Ele estava na frente do Mar Vermelho, ele pegou e levantou a vara. Quando ele levantou a vara, o que aconteceu com o mar? O mar se abriu. Aí o mar abriu e o povo de Israel começou a passar por aquela abertura. O povo de Israel foi passando. Só que daqui a pouco os egípcios olharam e disseram assim, os egípcios, ó, olha só, foi feita uma abertura no Mar Vermelho, então nós vamos também entrar por essa abertura. Aí eles foram entrando para aquela abertura. Quando passou o povo de Israel, a abertura continuou. O que aconteceu com a abertura? Fechou. Aí fechou e matou eles. Pastor, não estou entendendo o que o senhor está falando. Não tente entrar na abertura que Deus abriu para os outros. Você tem uma abertura pessoal para você. Porque se você for tentar entrar na abertura dos outros, você não vai vencer. Por exemplo, o João Batista, ele tinha muito sucesso no deserto. Se eu fosse para aquele deserto, eu teria morrido. Você sabe o que ele comia no deserto? Mel silvestre e gafanhoto. Você imagina você colocar um pouquinho de mel em cima do gafanhoto e comer? Você até vomitar, mas ele vivia de mel silvestre e gafanhoto. Não sei se você está conseguindo entender. Cada um de nós, Deus vai abrir diferente. Você tem que ir estudando a Bíblia Sagrada para que Ele abra para você, Ele faça uma abertura para que você possa passar naquela revelação pessoal que Ele te deu. Pastor, então o senhor é contra a teologia? Não, não sou contra, você pode até estudar. Você pode saber quantas cabeças de boi tinham Abraão. Você pode saber que cor, que roupa tinha a roupa lá do Arão. Você pode saber lá, sabe, sobre as dracmas, quanto que vale para os dias de hoje. Mas não vai mudar nada na tua vida. Nada. Quantos versículos o João Batista precisou para mudar de vida? Quantos? Irmão, o João Batista ele fez um rebuliço na terra com um versículo que um dia ele leu. Você quer ver agora? Vou deixar a cerejinha do bolo para você agora. Abra sua Bíblia Sagrada em Lucas capítulo 4. Essa aqui para mim é a cereja do bolo. Então, o que o João Batista disse? Eu sou a voz do que clama no deserto. Você vê que eu disse, pastor Mike, eu sou um ceifeiro. Você sabe o que é um ceifeiro, né? Ceifeiro é alguém que tem uma foice na mão e fica, ó. Então o pastor Mike é um ceifeiro. Desde quando eu me converti, Deus me deu essa palavra viva, eu me tornei um ceifeiro. Então eu tenho uma foice na mão, e aonde eu passo eu ceifo as almas para Jesus. Eu vou colocando as pessoas tudo no celeiro celestial que é o céu. Então essa é a minha chamada, onde eu passo eu ceifo. E essa é a minha chamada. Então eu sou um ceifeiro. O João Batista disse, eu sou a voz do que clama no deserto. E você, quem você é? Porque se você for ver agora em Lucas capítulo 4, versículo 16, isso aqui é muito interessante. Primeira coisa, entendimento e interpretação errada que nós temos. A gente pensa que Jesus sempre fez milagre, e sempre curou doente, sempre expulsou demônio. Que ele pulou da barriga da mãe dele lá, da Maria, e quando ele nasceu ele já começou a curar as pessoas e libertar as pessoas. Não, até os 30 anos, Jesus podia passar do lado de uma pessoa que tem dor de cabeça e não acontecer. Jesus passava, tinha coxo. Quem conhece aquela passagem lá do cara do tanque lá, que ele estava há 38 anos parado? Não diz a Bíblia que Jesus sabia que ele estava lá? Por que Jesus sabia que ele estava lá? Porque Jesus olhou ele várias vezes, nunca curou ele. Então Jesus até os 30 anos de idade não tem relato na Bíblia de cura, nem de milagre, nem de libertação, nem de multiplicação de pão e de peixe. Jesus nunca caminhou em cima das águas até os 30 anos. Mas o que precisava? O que necessitava para Jesus começar a fazer tudo isso que marcou sobre a face da terra? E até hoje a Bíblia é sagrada e Jesus, eles são os mais conhecidos que existem sobre a face da terra. O livro mais vendido no planeta Terra é a Bíblia. A pessoa mais conhecida que existe sobre a face da terra é Jesus Cristo. E como é que ele conseguiu fazer isso tudo em 3 anos? Vou te mostrar como. E chegando Jesus a Nazaré, aonde ele foi criado, ele entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga e levantou-se para ler. Então até agora, Lucas capítulo 4, ainda ele não tinha feito nada. Aí ele se levantou para ler. Então por isso, se um dia uma pessoa, olha bem para minha cara aqui, todo mundo, ó. Se um dia um perturbado chegar para você e disser para você não ir para a igreja, porque nós somos a igreja, você dá esse versículo para esse perturbado. Porque o próprio Jesus não saía da onde? Da sinagoga.
Jesus frequentemente estava na sinagoga para meditar, para estudar, para ler, para estudar. Então Jesus entrou para ler. O que nós estamos fazendo aqui na igreja agora? Lendo a Bíblia Sagrada, parabéns. Só que quando Jesus se levantou para ler, diz que foi dado para ele o livro do profeta Isaías. O livro do profeta Isaías, talvez seja, não o livro dele. É isso que, quem está junto comigo acompanhando o que eu estou pregando? É o livro dele? É o livro de quem? É do Isaías. Foi dado para ele o livro do profeta Isaías. Mas quando ele abriu o livro do profeta Isaías, ele achou um lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos e pôr liberdade aos oprimidos. Isso aqui está lá em Isaías, capítulo 60, você conhece, né? Põe aí para eles rapidinho, Isaías 61, versículo 1. Eis que o Espírito do Senhor Jeová está sobre... Pronto, é o versículo aí, ele achou. Então Jesus estava lendo um lugar, e a Bíblia diz que ele achou um lugar. Por que ele achou um lugar? Porque ele leu mais do que isso. Ele estava lendo outras coisas, mas quando ele leu essa passagem, a Bíblia diz que ele fecha na hora a Bíblia. Diz que ele fechou o rolo. Diz que cerrando o livro, voltando lá, cerrando o livro, ele fechou o rolo, porque naquela época não tinha capítulos, versículos, nem não era o livro, né? Diz que ele fechou o rolo, o livro, tornou a dá-lo ao ministro, e diz que Jesus ficou sentado. E todo mundo ficou olhando para ele, porque o pessoal conhecia Jesus com a sabedoria que ele tinha, aquele negócio todo, porque ele tinha muito sábio, mas ainda ele não tinha despontado com milagres, maravilhas e sinais. Aí o pessoal olhou para ele e ele falou um negócio que me chama a atenção. Ele disse: então começou a dizer a todos, vamos comigo? Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Desde esse dia em diante, Jesus saiu e começou a libertar as pessoas, curar os enfermos, caminhar sobre as águas, multiplicar pão e peixe. Então eu te pergunto, você me responde: o que Jesus precisava para começar tudo que ele começou? Ele precisava da Bíblia Sagrada se tornar pessoal para ele. Pessoal. Um versículo pessoal de liberação. É isso que eu sou. Então Jesus, ele disse: eu sou isso aqui. Eu sou Isaías 61, versículo 1, por exemplo. Então quando a Bíblia Sagrada se tornou pessoal, ele começou a fazer tudo que você sabe que ele fez até hoje. Eu quero que você dê um glória a Deus. E você sabe o que aconteceu? No finalzinho do ministério terrestre de Jesus, quando Jesus está a ponto de ser crucificado, o Judas começou a trazer, já que eu estou falando do finalzinho do ministério de Jesus, o Judas trouxe o pessoal com espada, soldados, né? Espada, porrete, capacete, escudo. O pessoal veio para prender Jesus. E lá em João capítulo 18, no versículo 4, e agora eu vou colocar a cerejinha do bolo em cima. Olha o que diz agora: e sabendo, pois, Jesus todas as coisas que sobre ele haviam de vir, então Jesus sabia até o que ia acontecer com ele. Diz assim a Bíblia: adiantou-se. Então o pessoal estava vindo com porrete, espada, pau e tá. Aí diz que Jesus se adiantou. Jesus, ele foi para frente e disse assim: quem que vocês estão buscando? Aí eles responderam: nós estamos buscando a Jesus o Nazareno. E o que Jesus respondeu? O que João Batista disse? João Batista disse: eu sou. E Jesus disse: sou eu. A mesma coisa, eu sou. Ou seja, sou eu. Tanto faz, né? Eu sou Jesus o Nazareno. E diz que Judas que traía estava junto. E agora tchan. E quando Jesus disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Quando Jesus disse: sou eu, diz que todos esses soldados com espada, porrete, escudo, diz que todo mundo caiu no chão. O Judas caiu no chão, os discípulos, o pessoal ficou tudo no chão. Todo mundo caiu. Meu Deus do céu, por que todo mundo caiu, pastor? Isso é o poder quando você sabe quem você é. Quando você descobre quem você é, tem um poder que tudo aquilo que quer te matar, tudo aquilo que quer te prender, tudo aquilo que quer te destruir, cai por terra. O dia que você, atenção, todo mundo aqui, ó, o dia que você estiver lendo a Bíblia Sagrada e uma passagem da Bíblia Sagrada falar contigo e você dizer: sou eu, ou eu sou isso aqui, você pode ter certeza que vai cair por terra tudo que te ataca. Jesus, ele precisou
levantar ou ajudar a levantar o pessoal. Meu Deus, o que aconteceu aqui? Não, vocês podem me prender, porque eu estou debaixo de uma palavra. Vocês jamais iam conseguir se eu quisesse. Se eu quisesse sair daqui, eu saía. Eu sei quem eu sou. Não tem como me prender. Eu estou só deixando vocês me prenderem porque eu preciso fazer isso. Porque a Bíblia tem que se cumprir, eu tenho que me entregar pela humanidade. Mas vocês jamais conseguiriam me prender. Então Jesus foi preso ou se entregou? Ele se entregou à palavra que Deus deu para ele. Porque quando Jesus dizia simplesmente, sou eu, meu Deus do céu. Quando Jesus ele falava, sou eu, o pessoal recuava e o pessoal caía por terra. Eu oro a Deus, para que você saiba quem você é na Bíblia. O João Batista disse, eu sou a voz do que clama no deserto. O pastor Michael diz, eu sou um ceifeiro. Jesus dizia, sou eu, o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quando você souber quem você é, você vai parar de fazer a tua vontade. Você vai fazer a vontade de Deus. E tudo aquilo que tenta atacar você vai cair por terra. Fora isso, você vai continuar insistindo em coisas que não é vontade de Deus para a sua vida. Toma cuidado. E leia a Bíblia Sagrada não mais teologicamente. Leia a Bíblia Sagrada agora como se fosse pessoalmente. Aplauda bem forte ao Senhor. Bem forte ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos colocar de pé agora. Você entendeu a mensagem hoje? Então, coloque isso dentro do coração. Simeão um dia recebeu uma revelação dentro do templo, que ele não morreria até pegar no colo Cristo. E ele ficou vivo até Jesus ficar no colo dele. E a Bíblia Sagrada diz que quando ele recebeu o Jesus no colo, que a Maria trouxe até o templo, a Bíblia diz que ele disse assim, ó, agora pode me despedir em paz, porque a tua palavra já se cumpriu, Senhor. Um dia Deus deu uma palavra para Caleb, que aonde ele colocou a planta do pé dele, ele ia receber, que ele ia ganhar. Ele ficou 40 anos esperando, 40, 45, né? 45 anos esperando, né? Aguardando, naquela palavra, né? Rapidinho, aquele entendimento que ele recebeu do pastor dele. Irmão, e aquela palavra manteve ele vivo, ele foi abençoado. O que Deus falou contigo pessoalmente, especificamente contigo? Isso vai fazer você sempre ser abençoado. Não interessa o que vão falar, não interessa o que vão fazer, não interessa o que vão dizer. A mãe do Jabes deu um nome bem assim para ele, a mãe do Jabes. Nascido para sofrer. Jabes significa que vai fazer os outros sofrer, é uma praga. Esse cara só vai dar problema na terra, é uma praga, esse é nascido para sofrer. Aí todo mundo, o Jabes nasceu, ficou vivendo aquilo. Aí diz que chegou um dia, o Jabes pegou a Bíblia na mão. E ele encontrou lá em Gênesis 49, versículo 8, que ele se tornaria mais ilustre que os irmãos dele. Que os irmãos dele se inclinariam a ele e que ele colocaria o pé no pescoço do inimigo. Meu irmão, quando leu essa passagem na Bíblia, ele disse, sou eu. E diz que o Jabes invocou o Deus de Israel. E diz que Deus concedeu o que ele tinha pedido. Ele se tornou o que Deus tinha falado acerca dele. Mas sabe o que a mãe dele dizia dele? Nascido para sofrer e fazer os outros sofrerem. Você imagina você colocar o nome de um filho assim, você vai ser uma praga aqui nessa terra. Não interessa o que falaram de você. Não interessa o que dizem a teu respeito. O que interessa é o que Deus falou pessoalmente contigo. Então nunca esqueça, a Bíblia Sagrada não é um livro comum. A Bíblia Sagrada não é um livro qualquer. A Bíblia Sagrada é um livro vivo. Ele é um livro de espírito e vida e fala ao teu coração. Feche os teus olhos, levante as mãos aos céus agora. Pai, obrigado por essa palavra. Pai, obrigado por essa mensagem. Eu peço que o Senhor abra os olhos espirituais de todo esse povo que veio hoje aqui. E daqueles que virão ainda nas reuniões das 14 e das 19h30. E aqueles que já vieram 7, 9 e meio-dia. Eu estou te pedindo de todo o meu coração, Jesus, que essa pessoa ela pare a partir de hoje de ler a Bíblia Sagrada teologicamente apenas, para conhecer só as histórias de Isaías. Mas olha que coisa forte. Jesus, ele se encontrou no livro de Isaías. Eu me encontrei no livro de Mateus. Mas eu escutei Deus falando comigo em Mateus. O João Batista se encontrou em Isaías, pois no rolo do livro está escrito sobre você. A Bíblia Sagrada é um espelho, que quando você vai diante do espelho, você se contempla a si mesmo. Perguntaram a João Batista, o que você diz de ti mesmo? O que você fala de você mesmo? Ele disse, de mim nada.
O que eu posso falar para você é que eu sou a voz do que clama no deserto. Eita glória! E o Senhor Jesus, quem você é? Ele disse: eu sou. E quando ele falou isso, todos que estavam com porretes, espadas, escudos caíram na hora. Pá! Aliás, Jesus teve que ajudar o pessoal a levantar. Até colou a orelha do Malcolm, coitado. E Jesus disse: fica tranquilos, eu vou ser preso não porque vocês querem, mas porque eu estou debaixo de uma palavra e é necessário, porque eu sei quem eu sou. E o senhor, pastor Michael, quem o senhor é? Eu sou um ceifeiro. Porque um dia ele pediu para que os apóstolos orassem por mim, porque a seara realmente era grande e os ceifeiros eram poucos. E eis aqui um ceifeiro para a tua obra, Jesus. Aonde eu passar, eu quero ceifar almas para o teu reino. Quando eu ceifar, eu quero separar o trigo do joio, porque é assim que um ceifeiro faz. O ceifeiro, ele passa a foice e ele separa o trigo com o trigo, o joio com o joio para o fogo, o trigo para o celeiro. Aleluia! E você, quem você diz que você é? Quem você é? Porque quando você descobrir quem você é abençoado. Sabe o que vai te acontecer? Vai te acontecer exatamente isso. O deserto então será manancial. Manancial. Sem medidas fluirão. Sem medidas fluirão. Oh, das tuas bênçãos. As tuas bênçãos sobre mim. Sobre mim. Mais que abundantes serão. Mais que abundantes serão. E eu viverei. Eu viverei. Tudo que tens para mim. Tudo que tens para mim. Da tua mesa. Da tua mesa. Sempre eu comerei. Sempre eu comerei. Me fartarei do melhor. Me fartarei do melhor. De tuas mãos. De tuas se mãos. A tua voz ouvir. Se a tua voz ouvir. E obedecer. E obedecer. E o deserto então será. Cante. E o deserto então será manancial. Manancial. Sem medidas fluirão. Sem medidas fluirão. As tuas bênçãos. As tuas bênçãos. Sobre mim. Sobre mim. Mais que abundantes serão. Mais que abundantes serão. E eu viverei. Eu viverei. Tudo que tens para mim. Tudo que tens para mim. Da tua mesa. Da tua mesa. Sempre eu comerei. Sempre eu comerei. Me fartarei do melhor. E me fartarei do melhor de tuas mãos. Se a tua voz ouvir. E obedecer. E obedecer. Levanta a mão para cá agora que eu vou ungir as tuas mãos. Pai, esse azeite já está consagrado. Esse ano de 2022, essa pessoa ela vai receber a bênção sobre as mãos. Aonde você tocar vai crescer. Aonde você tocar vai ser abençoado em nome de Jesus Cristo. Em parte falo, em parte eu profetizo. Crede nos seus profetas e prosperareis. Tudo que consagramos ao Senhor deixa de ser comum para ser santo. Eu apresento esse azeite. E que essa pessoa consiga segurar o que não segurou em 2021. Tudo que você não conseguiu manter, você vai manter, você vai segurar. Porque Deus vai dar força nas tuas mãos. Vai colocar força em você. Eu te abençoo em nome de Jesus. E eu já profetizo, sexta-feira vai ser os pés. Onde você colocar a planta dos teus pés, ali vai ser abençoado em nome de Jesus. E domingo vai ser o coração. Porque o coração é o centro de controle de toda a tua vida. O que for decidido dentro de você está decidido e acabou. Ninguém vai conseguir segurar, ou para o mal ou para o bem. E eu quero que seja uma bênção. E você diz: recebo. Aplauda bem forte ao Senhor Jesus. O mais forte que você pode é o Criador dos céus, ao Criador da terra. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Diga aleluia.